Meus amigos, hoje falaremos de probabilidade. Então teremos experimento aleatório, que é todo experimento cujo resultado é imprevisível. Temos também o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Por exemplo, o lançamento de um dado não viciado. Observe que o meu conjunto de resultados possíveis será o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Temos também com relação ao evento de experimento aleatório, que é qualquer subconjunto do espaço aleatório. Observe que eu posso, dentro do experimento aleatório, tirar subconjuntos. Então, por exemplo, se eu pedir ali os pares, né, naquele lançamento de dado, então os pares, eu vou ter o 2, o 4 e o 6. Posso pedir também, por exemplo, os números primos. Então, você vai ter o 2, o 3 e o 5. São todos números primos. Lembrando que quando um conjunto ele for vazio, esse evento será impossível. Assim, a probabilidade sempre será igual a favoráveis dividido por possíveis. Lembrando que a probabilidade de um evento ocorrer vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Então, em outras palavras, a probabilidade ela sempre vai variar de 0 a 1, onde 0 significa 0% e 1 significa exatamente 100%. Assim, na prática, como é que a gente pode resolver os exercícios? Questão 1. Em uma pequena cidade do interior de Goiás, 30% dos homens são casados, 40% são solteiros, 20% desquitados e 10% são viúvos. Um analista de um instituto de pesquisa precisa de dados a respeito dos homens dessa cidade. Para obtê-los, precisa falar com alguns deles. Ele escolheu o primeiro homem a ser entrevistado ao acaso. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a probabilidade de que ele seja solteiro ou desquitado é igual a. Observe que aqui ele usou o princípio aditivo. E quando a gente fala do ou, a gente sabe que tem que somar. Ou se ele tivesse usado o e aqui, eu teria que usar o princípio multiplicativo, que seria a multiplicação. Assim, a gente pode pensar da seguinte maneira. Falou em probabilidade, você sabe que a probabilidade sempre vai ser favoráveis dividido por possíveis. E aí a questão me fala que 30% são homens casados, 40% são homens solteiros, 20% são desquitados e 10% viúvos. Porém, ele quer apenas os homens solteiros e os desquitados. Então, a probabilidade vai ser o seguinte: primeiro vou usar os homens solteiros, que aí eu tenho 40 para 100, ou seja, favoráveis por possíveis, ou eu tenho 20, que são os desquitados, para 100, um total de 100, também favoráveis por possíveis. Como eu já falei para vocês, usou o ou aqui, a gente sabe que é soma. Então, você tem 40 dividido para 100, mais 20 dividido para 100. Isso vai dar 60 dividido para 100. Posso cortar esse zero com esse zero e posso simplificar por 2. Simplificando por 2, o 6 dividido por 2 é igual a 3 e o 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a alternativa correta
Letra C, 3/5. Questão 2. Leandro carrega em um bolso 10 moedas, sendo 4 delas de 25 centavos de real e 6 de R$ 1. Então, num total de 10, você tem que 4 moedas vai ser de 25 centavos e você tem que 6 moedas serão de R$ 1. Se Leandro retirar ao acaso 2 moedas desse bolso, a probabilidade de que a quantia total retirada seja igual a R$ 2 é. Então, falou em probabilidade, você sabe que vai ser favoráveis dividido por possíveis. E aí eu terei a primeira possibilidade. Quando eu enfiar a mão no bolso, eu tenho, para que eu possa retirar R$ 1, eu tenho 6 moedas para 10. E na segunda retirada, simplesmente quando eu enfiar a mão no bolso, eu terei 5 moedas para um total de 9, porque eu já retirei uma. Como eu mexi com o E, eu sei que é o princípio multiplicativo. Então seria 6 vezes 5 dá 30. E aí eu tenho 10 vezes 9, que dá 90. Posso cortar esse zero com esse e posso simplificar por 3. Simplificando por 3, o 3 dividido por 3 é igual a 1. E o 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, a alternativa correta, letra A. Próxima. Questão 3. Numa urna, existe 12 bolas do mesmo tamanho, sendo 2 são pretas, 6 são azuis e 4 são vermelhas. O experimento consiste em retirar 2 bolas em 2 sorteios consecutivos, sem reposição. Dessa forma, a probabilidade de se retirar 2 bolas da mesma cor corresponde a. Então, ele falou que um total aqui de bolas é igual a 12. E aí ele falou que dessas 12 bolas, 2 vai ser pretas, 6 serão azuis e 4 serão vermelhas. E pediu a probabilidade. Então, probabilidade é igual a favoráveis dividido por possíveis. Então, você vai ter 3 experimentos diferentes. Eu posso retirar 2 bolas pretas, ou eu posso retirar 2 bolas azuis, ou eu posso retirar 2 bolas vermelhas. Assim, na minha primeira retirada, eu tenho para pretas, eu teria 2 para 12. E uma segunda retirada, como eu não tenho reposição, seria 1 para 11. Ou, no caso das bolas azuis, eu teria 6 bolas para 12. Como não tem reposição também, eu vou ter 5 para 11. Ou poderia ser 2 bolas da cor vermelha. Então, eu tenho 4 bolas para 12 e, numa segunda retirada, eu tenho 3 bolas para 11. Então, a gente sabe que no princípio multiplicativo, que seria o E, a gente multiplica. E no OU é o princípio aditivo, que a gente soma. Então, eu tenho aqui 2 dividido para 12 vezes 1 dividido para 11, mais 6 dividido para 12 vezes 5 dividido para 11, mais 4 dividido para 12 vezes 3 dividido para 11. Isso vai ser igual ao seguinte: 2 vezes 1 dá 2. 12 vezes 11 dá 132. Mais 6 vezes 5 dá 30. E 12 vezes 11 também dá 132. Mais 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 11 também dá 132. Como os denominadores são iguais, eu posso simplesmente conservar o denominador. Então, 132. E aí eu vou somar a parte dos numeradores, que seria 30 mais 12 dá 42, mais 2 dá 44.
Simplificando isso aqui por 44, então 44 simplificando por 44 dá 1. E 32 dividido por 44, a gente acha exatamente 3. Então, a alternativa correta, 1/3, letra B. Questão 4. Em um grupo de 14 pessoas, há homens e mulheres. Então, a gente sabe que vai ter homens mais mulheres. Isso é igual a 14. Havendo nesse grupo 2 mulheres a mais do que o número de homens. Então, você sabe que mulheres é igual a homem mais 2, ou seja, você tem 2 mulheres a mais do que homem. Tomando-se aleatoriamente uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que seja um homem é. Então, falou em probabilidade, você já sabe que vai ser favoráveis dividido por possíveis. Beleza. Então, eu preciso saber a quantidade de homens que eu tenho nesse grupo. Então, homens mais as mulheres aqui eu posso substituir pela quantidade que ele me falou que seria. Então, eu posso substituir por H mais 2. Isso é igual a 14. Então, eu tenho 2H é igual. Esse 2 está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, seria 14 menos 2, que dá 12. Logo, eu tenho a quantidade de homens, que seria tudo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, você tem 12 dividido por 2. Logo, a quantidade de homens é igual a 6. Então, você tem 6 homens. Então, a minha parte favorável está aqui. Eu já achei, ó, favoráveis. Como ele quer a probabilidade, então seria 6 para uma quantidade de 14. Simplificando por 2, a gente sabe que seria 6 dividido por 2 é igual a 3 e 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, resposta correta, letra E, 3/7. A próxima, questão 5. A questão 5 diz o seguinte: em um grupo de 20 analistas de projetos, todos falam inglês ou francês. Se 18 falam inglês e 16 falam francês, escolhendo seu acaso um desses analistas, a probabilidade, então você já sabe que vai ter favoráveis dividido por possíveis, de que ele fala apenas um dos idiomas é igual a. Então a gente pode resolver essa questão por conjunto. Eu tenho o grupo que fala inglês e eu vou ter o grupo que fala francês. Um total de 20 pessoas, ou seja, 20 analistas. Ele falou que esse povo que fala inglês aqui seria 18. E esse aqui que fala francês seria exatamente 16. Só que se eu somar 18 mais 16, dá 14, vai 1, dá 34. Como que eu vou ter 34 se eu tenho apenas 20? Então, significa dizer que se eu tirar esses 20 aqui, que vai dar 14, esse 14 é a minha interseção. É aquele camarada que fala tanto inglês quanto francês. Então, aqui vai ser 14. Agora, se eu pegar o 18 e tirar 14, eu vou encontrar 4. Então, significa dizer que esse camarada aqui, ó, só fala inglês. E se eu quero aquele que só fala francês, eu tenho que pegar esse 16 e tirar de 14. Então, vou tirar aqui 14. 16 menos 14 é igual a 2. E aí ele está querendo saber o seguinte: escolhendo ao acaso um desses analistas, a probabilidade de se falar apenas um dos idiomas. Então, quem fala apenas um idioma é justamente esse que fala só inglês e esse que fala só francês. Então, você tem um total de 6 pessoas. Então, a probabilidade é igual a favoráveis dividido por possíveis. Então, você vai ter 6 dividido pelo total, que seria 20. Posso simplificar isso aqui por 2. Então, simplificando por 2 dá 3 e embaixo dá 10. 3 dividido por 10 é a mesma coisa de 0,3, que em porcentagem é a mesma coisa de 30%. Então, a alternativa correta, letra B. Pessoal, até o próximo.